Oi, eu sou a Denise tá chamando. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro A Menina que Não Sabia Ler. Esse livro aqui, na verdade, ele é um grande engano. Eu não achei assim um livro fantástico, mas também eu não tinha grandes expectativas. Eu tinha, obviamente, expectativas, porque o título sugere algumas coisas, mas por sorte eu já sabia que ele não correspondia a essa expectativa. Eu sabia que ele tinha sido feito uma divulgação em uma direção que não era real. Não sabia exatamente o que se tratava a história, mas já estava meio preparado para não esperar demais. E realmente esse livro ele é um engano mesmo. A capa original, que é essa Florence and Gillis, que é o título original, que é o nome dos dois personagens principais, ela é mais fiel, porque ela tem essa carinha meia horripilante. Esse livro é do autor John Harding. E esse é um livro que não fala sobre a questão de não saber ler. Esse não é o mote da história. É um detalhe, a garota... Esse livro, ele, apesar de ser um livro escrito recentemente, a história acontece no final do século XIX. E ele tem essa questão ainda dos direitos das mulheres, de não poder receber educação, de não poder ser alfabetizada. E no caso, o casal, né, os dois irmãos, eles são órfãos, os pais morreram num acidente. Na verdade, acho que é meio separados, né? Acho que os dois não estavam juntos, não sei. Na verdade, os pais acabam não tendo tanta importância na história, não tem quase nenhuma importância. E os dois acabam sendo criados num casarão antigo que pertence a um tio deles, mas esse tio não mora com eles, esse tio não interage com eles, não aparece em nenhum momento da história. Lá na casa tem vários criados, vários empregados e uma governanta. Em um determinado momento o garoto ele chega na idade em que ele tem que ir para a escola, mas ele não se dá muito bem nessa escola e ele acaba tendo que voltar para casa, e o tio dele resolve pagar uma preceptora para que ele receba a educação doméstica, educação em casa. E nesse meio tempo aí, a garotinha, a Florence, ela tem aquele processo de interesse. Ela vive sozinha em casa, né, cheia de empregado, uma casa enorme, explora na casa, ela descobre que a casa tem uma antiga biblioteca abarrotada de livros. E essa biblioteca ela não é utilizada, ela tem muitos livros, mas ela está muito empoeirada, que ninguém entra nesse cômodo. Eu confesso que eu achei meio estranho, mas já que tem tantos empregados, eles pelo menos limpariam, manteriam limpo, né? Então, não entrar nunca eu achei meio exagero do autor. E a televisão tá muito alta, nem vou assistir. E na história, a menina começa então a explorar essa biblioteca e ela fica encantada com aquela maravilha e ninguém sabe que ela tá nessa biblioteca. Ela pede para a governanta ensiná-la a ler e a governanta fala que não pode ensiná-la, que o tio proibiu que ela fosse ensinada a ler, que inclusive a governanta não teria conhecimento suficiente para poder fornecer essa educação. A menina fica muito frustrada e ela resolve então aprender a ler sozinha. E é uma das coisas que eu acho meio estranha no começo do livro. Eu quero comentar essa parte da leitura porque é uma parte que eu acho interessante. Infelizmente não é uma parte que é desenvolvida no livro, é uma parte muito rápida, acontece rapidamente. E ela vai então explorar aquele monte de livro, ficar folheando, e sem mais nem menos ela começa a ler sozinha. Eu particularmente acho complicado, mas é isso que o autor coloca. Ele coloca também, e assim, rapidamente inclusive, e ele coloca também, se não satisfeito, que ela começa a ler em outros idiomas, entendeu? Assim, eu achei que não ficou crível, sinceramente, esse ponto da história, mas esse trecho do livro é muito interessante para quem gosta de livro, porque a gente sente o amor pela literatura, o amor pelos livros, aquele encantamento por uma biblioteca, se chegar naquele ambiente literário mesmo. Esse sentimento, esse trecho do livro é muito legal por isso, assim, ele é muito emocional, realmente é muito legal. Mas infelizmente encerra aí. Ela ensina, ela aprende a ler sozinha e pronto, e já sabe ler e pronto. E aí o garoto volta da escola e ela fica lendo escondida, vendo estratégias para poder
E cita vários livros, né, vários clássicos, né, que ela está lendo ao longo da história, mas não faz muita menção ao conteúdo. Mas cita vários livros e as estratégias, né, dela para poder ler escondida, para poder não perder a hora, porque quando ela perde o almoço, por exemplo, aí gera um grande transtorno, ela passa a ser mais vigiada, então ela começa a montar umas estratégias para isso não acontecer. Quando o irmão dela volta, vem com ele pouco depois uma preceptora, o tio dela participa, faz toda uma seleção, uma série de entrevistas para poder selecionar uma preceptora que seria mais adequada, né? E manda a preceptora. Aí é um outro momento bem atropelado da história, o autor mal comenta esse momento e simplesmente a preceptora morre. Fica muito esquisito, eu achei muito atropelado esse trecho. Então tem que arrumar uma segunda preceptora. Aí o tio disse que não vai participar dessa questão da seleção, ele não tem tempo a perder com isso, então ele manda uma agência de empregos mandar uma funcionária fazer a seleção por conta lá e mandar uma funcionária. E aparece a segunda preceptora, né? E ela vai lá e essa preceptora, ela é cheia de coisas, ela é mais rígida, mais dura. As preceptoras de modo geral têm uma postura mais educadora, né? No sentido de firmeza e de proibições, de regras. A primeira morreu afogada num lago que tem próximo à casa. Então é um local onde eles costumam fazer piqueniques, né? Então ficar olhando a paisagem mesmo, passeando. E a segunda preceptora, ela passa por esse lugar e tem um detetive também que fez a investigação, interrogou as crianças, né, durante o processo. E aí o livro vai começar a entrar numas coisas que eu achei que também ficou mal elaborado. O autor ele não decidiu se ele ficou muito assim pra gente decidir por conta própria como seria. Começa a ter uma questão de sobrenatural e a menina começa a achar que a preceptora está perseguindo ela, que ela começa a achar que a preceptora tem um grande plano de levar o irmão dela para longe, e ela fica, sabe, quem seria essa preceptora? Ela pede pro detetive investigar quem é, porque ele desconfia de quem é, e ela começa a observar que essa preceptora não se alimenta, então ela começa a achar que essa preceptora é um monstro. Então tem todo esse aqui, e você fica meio confuso, não fica muito claro no livro, o autor deixa muito por sua conta quem é essa preceptora, se é de fato alguma questão sobrenatural, se é coisa da imaginação da garota, que ela já percebe que ela já não é tão nova assim, que no primeiro momento ela parece uma garotinha e depois você já vê que ela já é uma mocinha. Assim, foi meio atropelada a questão temporal neste livro. Então achei que o que eu questionei no livro foi mais isso, ele acabou atropelando algumas coisas e a editora vendeu o livro aqui no Brasil como sendo uma coisa que não é. Se tivesse sido vendido nessa questão do suspense, do sobrenatural, do terror, né, até mesmo da confusão, esquizofrenia, seja lá o que for, que pode ser que passe por essa menina, seria mais interessante. Então, acho que gerou tanta frustração em muita gente por vender uma coisa que não é. Inclusive a sinopse do livro é bem nesse sentido de a menina não saber ler, o poder da literatura, e na verdade isso não faz diferença no meio do livro pro final. Acho que é um terço do livro, que é o primeiro momento, que de fato é onde é relevante, é legal essa parte do momento da aprendizagem, depois ela aprende atropeladamente, mas aí depois não faz diferença, não tem relevância na história, então não tem por que vender o livro assim. Então tinha que ser vendido mais essa questão do mistério, do suspense, de quem é, para poder ficar mais interessante. E aí o livro termina naquele ar de mistério, decida você o que é, se não foi, de coisa subentendida, de mal entendido, está certo, sua decisão foi correta, foi precipitada a situação. Então, é um livro curioso, assim, acho que é um livro que a gente tem que esperar uma coisa, não pode esperar muito dele, porque é vendido de uma maneira e ele mostra outra coisa. Então, mas eu acho que mesmo essa outra coisa que ele é de verdade, poderia ter sido melhor explorada pelo autor, para ficar um livro mais bacana. Então essas foram as minhas impressões sobre o livro A Menina que Não Sabia Ler. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.